Leitura do livro A Luz, de João Nunes Maia. Tesouros. Judas Iscariotes também conhecia as antigas Escrituras e nelas bebia forças que pudessem sustentá-lo nas lutas consigo mesmo. Era dotado de sensibilidades tais que o próprio Jesus, mestre por excelência na arte de conhecer as pessoas, escolheu-o para discípulo. O Cristo, dentro da sua onisciência, será que já sabia que o Iscariotes iria traí-lo? Claro que sabia. E por que o escolheu? Fatalismo? E se for fatalismo, o que ele, Judas, poderia fazer por si mesmo? Já não era profecia que alguém haveria de trair Jesus? O destino é um segredo por trazer lições que só ele é capaz de ministrar. Judas era mais inteligente do que pensamos. Tinha certeza pelas pesquisas feitas nos velhos pergaminhos de que aquele a quem seguia era verdadeiramente o Cristo, o Messias anunciado pelos antigos profetas, principalmente Isaías. O ladrão sabe que está sujeito a grandes vexames com a polícia, que corre perigo de morte na hora em que recolhe para si o que não lhe pertence. No entanto, existe nele uma força maior que a sua conscientização de sofrimento e de risco. Qual será? O assassino passa pelo mesmo drama. A criança nem sempre obedece aos conselhos paternos e recebe castigos dos pais quando faz o que não deve. Os homens, em geral, estão envolvidos em erros inexplicáveis. E os países? Nações contra nações, em guerra fratricidas, sabendo seus líderes que o preço delas é de milhares e milhões de vidas consumidas, viúvas e órfãos. Como explicar essa teimosia? Não é hora de os espíritos falarem certas verdades que poderão perturbar as pessoas. Deixemos que a psicologia, a psiquiatria e a parapsicologia estudem esses fenômenos da evolução humana. Judas margeava o lago de Genezaré. Caminhava sem rumo certo, pensativo e triste. Aprumava a sua visão pela região montanhosa e via em sua mente inquieta os feitos de Salomão, o grande rei que se fez o maior de todos pela sabedoria. E foi naquele município da Galileia que Salomão entregou a Irão o governo de 20 cidades, das mais expressivas, como um chefe menor, mas que poderia crescer. Desceu de novo seus olhos úmidos e vivos para o mar da Galileia e se sentiu pequeno diante daquela grande expansão de águas doces, filhas do Jordão, que beneficiariam gerações e mais gerações, sem reclamar, por não serem dotadas de tais atributos. O lago dos Galileus era muito grande e rico. Tinha quase 4 léguas de extensão e mais de 2 de largura, onde fervilhavam pescadores e turistas.
Os estrangeiros ali estavam como numa feira internacional. A diversidade de peixes do lago atendia aos mais exigentes sabores. O pensamento de Judas escapulia para o infinito, para a lua, para as estrelas e para Deus. Por quê? Monologava no silêncio. Por que, meu Deus, tanto tesouro no mundo? Por que tudo na natureza sobra de maneira incalculável e a escassez confina o ser humano em prisões que a sociedade organiza? Por que tanta fartura estendida em todas as latitudes, limitando, no entanto, pequenas áreas para os homens? Por que as grandes nações escravizam as pequenas, tomam seus povos como cativos, sem os direitos que lhes pertencem como seres humanos? A vida é uma riqueza, comentam todos os sábios. Como conciliar a felicidade com a dor, com a fome, com a tristeza, enfim, com a miséria? Não posso pensar nisso por fugir de minha solução. Judas parou, voltou a si e notou que a hora era avançada. Apertou os passos e foi em direção ao seu dever com os outros discípulos do Mestre. Daí a pouco adentrou o casarão, cabisbaixo, e estranhou a alegria reinante entre os discípulos. Natanael aceitou o convite para orar e começou a súplica com contentamento. Judas, ainda com laivos de inquietude, sentiu vontade de perguntar a Jesus acerca dos tesouros, o que vem a ser a riqueza tão mal distribuída e qual seria a verdadeira riqueza. E questionou desta forma: Mestre, acho que o meu dever com a minha consciência é saber a fundo o que me atormenta e talvez a muitos. Se não for incômodo, pediria que o Senhor nos favorecesse esta noite com uma orientação que tanto desejo. O que vem a ser o tesouro para nós e por que o ouro é desordenado no seio dos homens? Jesus estendeu seu olhar compassivo ao discípulo e comentou com sinceridade: Judas, seria falta de respeito a Deus, de nossa parte, ver na natureza somente miséria, nas coisas e em nós. Não existe carência de nada, pois na criação, Deus, quando fez o mundo, jamais se esqueceu de supri-lo com tudo que as necessidades buscam. Quando achas falta de alguma coisa em determinado estágio de vida, é porque ainda não tens olhos para ver. A abundância é o padrão do amor. Na verdade, parece-nos haver certas faltas para o homem, mas é uma falta aparente, porque o homem, na posição em que está, é dado ao abuso. E como criança mal inclinada que precisa de mãos amigas para a tutela e às vezes para uma corrigenda. Porém, se esqueces da abundância de ar que tens para respirar, uma das coisas mais necessárias da vida. A água é encontrada em toda parte, desde
que te saiba buscá-la. Os alimentos, quando o trabalho é ativo, são produzidos com grandes sobras. A igualdade em que às vezes pensas ainda não pode existir, porque no momento a desigualdade é o amor que faz vários tipos de raças conviverem e espíritos de quilates diversos ficarem juntos, uns aprendendo com os outros. Não gostas de servir na companhia dos mestres do saber? Pois se ombreasses somente no caminho da igualdade completa, terias o encontro, por justiça, só com coisas e pessoas que nada poderiam te ensinar. Seria uma tortura viver somente com pessoas do nosso mesmo padrão espiritual, com as mesmas inclinações. E Jesus continuou com sabedoria: Judas, meu filho, todos os homens têm em suas mãos toda a riqueza de que precisam. E quando a criatura vai crescendo em entendimento, vai crescendo também em abundância. A riqueza da vida pertence a todos, mas ela é administrada pela força maior. Às vezes reclamamos demais a sua ausência e ela nos vem por misericórdia. Abusamos e respondemos pelo abuso. E aí, a ignorância nos faz nos revoltar contra quem somente quer a nossa felicidade. Jesus deixou cair no ambiente algumas gotas de silêncio. Judas não descansou de meditar. A imagem de Jesus refletiu-se na sua própria consciência, repetindo as mesmas palavras ditas antes com carinho. O mestre, complacente, argumentou novamente: Judas, já tiveste a oportunidade de notar a riqueza que tens dentro de ti? Se um homem soubesse o que pode fazer com o poder que dorme na sua alma, valores doados por Deus nosso Pai, ficaria feliz só com isso, que chamamos a riqueza das riquezas. Os pensamentos podem atingir estruturas inconcebíveis, Judas, a ponto de tudo se formar pela sua simples vontade. O que compõe as coisas está disperso com abundância por toda parte, bastando uma ordem da qual o amor é a chave para que digas: faça-se aquilo, e aquilo se faça. É bom que lembres como foi feita a criação, o que Moisés inteligentemente nos revela. Somos filhos deste que nos criou à sua mais perfeita semelhança. A riqueza da criação ou cocriação nos pertence como a maior herança da vida e a maior riqueza que o amor de Deus nos deu como seres humanos e espirituais. Não podemos ver as coisas pela simples aparência. É necessário que entendamos em espírito e em verdade, para que nossa verdade nos liberte de todas as inquietações. A
após outro breve silêncio, continuou: não podemos medir a felicidade alheia pelas coisas que os outros possuem ou pela falta delas. A carência da fortuna pode ser uma lição valiosa que vem despertar a verdadeira preciosidade no coração. É muito justo e de bom tom que nós não invejemos as situações dos outros, para que os outros não façam o mesmo conosco, fazendo com que o ambiente de constrangimento nos atinja. Deixou passar mais um pouco de tempo e Jesus encerrou: talvez, meu filho, não saibas o que buscas. Será que tens plena certeza de que com o dinheiro em abundância acabará toda a tua incompreensão? Com a mão cheia de ouro, a felicidade fará morada em tua consciência? Com muitos poderes, a paz reinará em teu coração? Toda ilusão é passageira, principalmente quando se trata de almas que se abeiram do bem e que já começam a conhecer a verdade. Na verdade, te digo que se ganhares todo o mundo e se tiveres posse de toda a fortuna que queres, se fores o soberano de todas as criaturas da terra e fizeres o que queres sem que ninguém te impeça, mas não tiveres paz na consciência, és o mais pobre de todos. É necessário, Judas, que aprendas a ser rico por dentro, para que o teu coração aprenda a orientar os tesouros por fora. As feições de todos irradiavam alegria, achando a lição da noite muito propícia para a convivência diária. Mas Judas saiu sozinho da igreja dos pescadores, pensando em como conciliar uma coisa com a outra. Que Jesus nos abençoe.